Sétimo, planejamento. A ação governamental obedecerá planejamento que vise a promover o desenvolvimento econômico e social do país e a segurança nacional, norteando-se segundo planos e programas elaborados na forma do título 3º e compreenderá a elaboração e atualização dos seguintes instrumentos básicos: Plano Geral de Governo, Programas Gerais Setoriais Regionais de duração plurianual, Orçamento Programa Anual, consolidando aqui, gente, a Lei 4.320, que é da Contabilidade Pública e Orçamento Programa, tá? Lei 4.320 de 64, Programação Financeira de Desembolso. Então o cara pode colocar na prova lá, planejamento, programação programas setoriais regionais de duração plurianual, orçamento, tudo isso aqui são instrumentos de planejamento. Gente, memorex, vai ter que memorizar, não tem jeito, tá? Coordenação, o que diz a coordenação? Vamos lá. Atividade da Administração Pública Federal, especificamente a execução dos planos e programas de governo, aquele lá do artiguinho anterior, serão objeto permanente coordenação. Aí ele vem, o legislador vai dizer como que essa coordenação será de fato executada. Olha aqui, a coordenação será exercida em todos os níveis da administração. Já caiu em concurso, claro que já, mediante a atuação de chefias individuais, a realização sistemática de reuniões com participação de chefias subordinadas e a instituição e funcionamento de comissões de coordenação de cada nível administrativo. Tem que explicar alguma coisa? Não. Você tem que ler esse cara aqui umas 3, 4 vezes. Outra coisa, professor, eu tenho que ler todo o Decreto-Lei 200? Cara, não faça isso. Você vai adquirir conhecimento que não cai em concurso. Lá tem muita coisa específica que não é objeto de sua prova. Tá? Pode baixar, dar uma lida, uma leitura rápida. E agora, esses artiguinhos, esses sim. Esses artiguinhos são importantes. Descentralizada. Gente, o principal foco da Decreto-Lei 200 foi essa descentralizada. A descentralização. Para quem, professor? Principalmente para quem? Para a administração pública indireta, porque todas eram direta, criou-se a indireta. O foco principal foi a indireta. A execução das atividades da administração federal deverá ser amplamente descentralizada. Olha só, gente, descentralizada, porque antes todas somente estavam concentradas na direta. O Estado era burocrático. Então ele criou a indireta, e essa indireta agora deverá ser amplamente descentralizadas. Aí tem o A, o B e o C. Tá? O A, o B e o C. Dentro dos quadros da administração federal, distinguindo-se claramente o nível de direção e controle. Tá? B, a administração federal para as unidades federadas quando sejam devidamente aparelhados mediante convênio. Então esse aqui, gente, o A é para aquelas 4 figuras: autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade de economia mista. O B é para terceiros, estados, não é isso? Outros parceiros, através de convênios. E C, administração federal para a órbita privada, mediante contratos de concessão de serviços públicos. Então isso que significa descentralização, gente. Os 3 pontos. Bacana? Então isso foi o foco. Delegação de competência será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com o objetivo de assegurar maior rapidez e objetividade das decisões, situando-as na proximidade dos fatos, pessoas ou problemas a atender. Ou seja, ele quer transferir o poder de decisão que antes era altamente verticalizada para onde? Para o mais próximo dos fatos. A intenção do legislador é exatamente essa. 12. É facultado ao presidente da República, aos ministros de Estado e, em geral, às autoridades da administração federal delegar competência para a prática de atos administrativos, conforme se dispuser em regulamento. O ato de delegação indicará com precisão a autoridade delegante, a autoridade delegada, as atribuições do objeto da delegação. Então ele pode, parte de sua competência, que desde que não seja exclusiva. Preste atenção, gente. Pegadinha de concurso.
Essa delegação de competência é somente para competências privativas. As competências exclusivas não são objeto, tá? Ok? Tá. Controle. O controle das atividades da administração federal deverá exercer-se em todos os níveis e em todos os órgãos, compreendendo particularmente o controle pela chefia competente. Isso aí significa o quê? Controle burocrático, na execução dos programas, na observância das normas que governam a atividade específica do órgão controlado, hierarquia. Né? B. Controle pelos órgãos próprios de cada sistema em observância de normas gerais que regulam o exercício das atividades auxiliares. Gente, então é o seguinte, A, coloca aí, controle hierárquico, controle burocrático. B, controle interno, próprios órgãos de cada sistema. C, o controle da aplicação dos dinheiros públicos e a guarda dos bens da União pelos órgãos próprios do sistema de contabilidade e auditoria. Se refere indiretamente aqui ao controle externo. Bacana, legal, vamos para frente. Gente, ok, pronto. Estudamos agora a lei, agora vamos estudar os fatos do Decreto-Lei 200, gente. Olha só. Quais foram as empresas que foram criadas no Decreto-Lei 200, gente? As principais empresas. Setor energético, setor de telecomunicações. Não é isso? Siderurgia de minérios também. Várias empresas, gente. Falo para vocês, é um baita negócio um negócio desse? Claro que é. Então criaram essas empresas. Administração indireta. Gente, vocês já ouviram falar um tal do milagre econômico? Hã? Já o Brasil teve o quê? Um alto índice de crescimento econômico em determinado período, início da década de 70. As empresas tinham acabado de serem constituídas. Gente, quando há o crescimento da economia, as empresas bombam. Então, no começo, essas empresas começaram a bombar, dar o que? Lucro! Deu certo, deu certo! Então, as empresas começaram a se tornar o centro de poder. Tá? O centro de poder. Vamos mais aqui. Olha que coisa legal. O aspecto mais marcante da reforma desenvolvimentista, porque o governo militar todinho foi desenvolvimentista, de 67, Blakezinho para vocês, depois eu leio de novo. 3 grandes momentos do desenvolvimentismo no Brasil: Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e regime militar. O aspecto mais marcante da reforma desenvolvimentista de 67 foi a desconcentração para a administração indireta. Aí deu uma pisada na bola, né, gente? Tá, ó, entre aspas, fontes, nosso grande mestre, Bessa Pereira, né, pisada na bola, né? Mas tudo bem, quem sou eu, né? O grande mestre não erra, não falha, é equívoco, tá perdoado, tá? Professor, por que você apontou para desconcentração? Porque a palavra mais apropriada seria o quê? Descentralização. Criação de novas personalidades jurídicas. A desconcentração é interna, é uma subdivisão interna. Não há criação de novas personalidades jurídicas. Mas tudo bem. Tem muito mais créditos do que débitos. De novo, desculpa. Vamos lá. O aspecto mais marcante da reforma desenvolvimentista de 67 foi a desconcentração para a administração indireta, particularmente para as fundações de direito privado criadas pelo Estado, as empresas públicas e as empresas de economia mista, além das autarquias que já existiam desde 36. Gente, isso aqui pode cair na prova e o cara vai querer falar para você, isso aqui é a palavra de Bessa Pereira, sobre esse cara aqui, ó. Tá certo. Porque foi ele que disse, se ele fazer referência de texto agora. Se ele perguntar tecnicamente, é descentralização. Mas esse texto aqui diz outras coisas. Gente, não falei para vocês lá que o DASP criou Caixa Econômica, esses caras tudo aí? E todos esses caras que foram criados aí, gente, tá? Eram o quê? Eram autarquias. Esses caras tudo eram autarquias. E essas autarquias, gente, faziam parte da administração direta, vinculada direta. Com o Decreto-Lei 200, ó, ele separou. Direta, é o presidente e os ministérios, não é isso? E assessores diretos, e há os órgãos, né?
e a indireta, que são aquelas 4 figuras. Então fez essa separação importante, que até hoje é utilizada a administração direta e a administração indireta. Cada administração direta e indireta vai ter o quê? Vai ter as suas particularidades, né? Bacana? Vamos lá. Outra coisa, gente. Presta atenção, gente. Administração pública. O regime militar, o governo militar, ele era um governo que desenvolvimentista. Tinha um plano de governo? Tinha um plano estratégico? Tinha. Qual que era o plano estratégico dele? Desenvolver as áreas tidas como estratégicas. Comunicação, transportes, não é isso? Energia. Fez. Logística. Fez. Não é isso? Fez sim. Só que o seguinte, gente. Ele fez através da administração direta ou administração indireta. Ele fez através da administração indireta. Tá certo, gente? Administração indireta. Tá? Bacana? O que aconteceu, gente? Ele deu maior importância à administração indireta. E a direta ficou em segundo plano, gente. Ficou em segundo plano. A administração indireta ficou em segundo plano. Ou seja, sucateou a administração direta. Todo mundo queria trabalhar na onde? Na administração indireta, porque lá era o cara. Lá era CLT, lá eles faziam as próprias regras, lá tinha autonomia, regras próprias. Então o que aconteceu? Na verdade, gente, houve o quê? Um grande enfraquecimento da administração direta e uma hipertrofia, um grande crescimento da administração indireta. Lembra no plano diretor que no diagnóstico o núcleo estratégico do Estado estava enfraquecido? Por que estava enfraquecido? Gente, devido ao Decreto-Lei 200. É um dos motivos. Sabe por quê? Tá lá um cara trabalhando no núcleo, um cara com capacitação, um cara bacana, um cara 10, ó, 10. Meu, esse cara ganha 5 pau por mês, 5 mil, 5K, como diz no fórum, né? Lá numa empresa pública, ele passa a ganhar 20K. Onde que ele vai? Vai para a empresa pública. Então, o governo militar passou o quê? Parte do seu comando passou a administrar o aparelho do Estado através da administração pública indireta, que era muito mais flexível do que a direta. Com isso, nós tivemos o quê? Direta, sucateamento, tá? Ou seja, arcaica, administração burocrática, ultrapassada, sem foco, não deu importância. E na direta, o grande foco de excelência, eficiência, produtividade, etc. Então isso que aconteceu. Isso foi retratado aqui pelo Brescia Pereira. As reformas operadas pelo Decreto-Lei 200 não desencadearam mudanças no âmbito da administração burocrática central. Central é o quê? Direta. Permitindo a coexistência de núcleos de eficiência e competência na administração indireta. Então, indireta eram os caras. Ninguém queria trabalhar para o governo, queria trabalhar para as empresas primeiro. Opa, né? CLT, fundo de garantia. E formas arcaicas. Essas formas arcaicas de ineficiências está na onde, gente? Na administração direta. Ineficiente no plano da administração direta ou central. Lembra na aula do plano diretor, gente, que eu falei para vocês? Me informem uma política pública bem-sucedida política pública social bem-sucedida antes de 95, fora a erradicação da poliomielite, que foi bem-sucedida. Gente, pouquíssimas e pouco impacto. Por quê? Porque o poder de pensamento de concentração da direta foi enfraquecido. O Decreto-Lei 200 transferiu para quem? Para as indiretas. Então, o que acontece? Olha aqui, o núcleo burocrático, que é o núcleo estratégico do Estado, né, foi, na verdade, enfraquecido indevidamente através de uma estratégia oportunista do regime militar, vírgula, ou seja,
ele passando o poder para a administração pública indireta, ele conseguiria manter o quê? O comando do controle do seu regime. Gente, aqui eu não estou defendendo tese, aqui estou explicando para concursos, bacana? E isso que a prova vai cobrar de vocês. Que não se desenvolveu carreiras de administração pública, de administradores públicos de alto nível. Por quê? Porque o foco era indireta, não era direta. Ao invés de contratar os escalões superiores da administração através das empresas estatais. Por exemplo, o nuclinho lá, o presidente, eu quero fazer uma coisa de nuclear. O que ele fazia? Não era administração direta, ele chamava uma indireta. Olha, eu quero que você faça esse estudo, faça esse plano, esse projeto, ou execute essa atividade. Então houve essa preterização, ele preferiu. Com isso, houve um distanciamento. Então esse foco, gente, descentralização, flexibilização para a indireta, é um foco gerencial. Outra característica do Decreto-Lei 200, que difere do que? Lá do plano diretor da reforma do aparelho de Estado, que culminou na emenda 19. Entenderam, gente? Olha como é gostoso estudar administração pública, né? Vocês que estão estudando, gente, na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta aula, todas em seguida, gente, agora você está num altíssimo nível de conhecimento. Olha, eu coloquei em vermelho, gente, porque todas as bancas, ESAF, CESP, Fundação Carlos Chagas, FCC, todas elas, gente, é Ctrl+C, vamos usar, esse cara aqui é referência, tá? E vai cair na prova, tá? Vamos ver se vocês entenderam. A reforma iniciada pelo Decreto-Lei 200 foi uma tentativa de superação da rigidez burocrática. Professor, é cópia do seu material e pode ser considerada como o começo da administração gerencial no Brasil? Gente, eu me recuso de falar a resposta, porque você já deve ter falado que ela é certa. O primeiro movimento de implantação é gerencial. O Decreto-Lei 267 surgiu no bojo de uma reforma que tentou aprimorar o modelo burocrático vigente da administração pública. Na administração pública? Claro que não! Gente, essa administração pública gerencial, na verdade, ela queria o quê? Eliminar a burocracia, que já é diferente da reforma de 98, da emenda constitucional 19, do plano diretor, que a reforma gerencial está baseada na burocracia. Aqui está culpando quem? Está culpando a burocracia. Por isso que não priorizou, não modernizou, não treinou as pessoas da administração direta. A administração direta era o quê? Um sucatão arcaica. E somente o centro de excelência era quem? O centro de excelência eram as empresas públicas. Naquele momento, o milagre econômico contribuiu com isso? Sim, lógico. De acordo com o Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 67, as atividades da administração pública obedecerão aos seguintes princípios fundamentais. Cara, tá aí. Princípios fundamentais. Ele quer saber o que de você? Se você sabe que é planejamento, descentralização, coordenação, delegação de competências e controle. Cara, e esse cara aqui fez o que? Ele pegou lá o que está escrito na lei. 1. Ação governamental que visa promover o desenvolvimento econômico e social do país e a segurança nacional. Qual é o nome desse cara? Planejamento. Tá? Isso aqui é da banca o quê? ESAF. 2. Atividade governamental responsável pela execução dos planos e programas do governo. Qual que é? Coordenação. Planeja e tem uma coordenação integrada.